E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Magno Borgo e hoje vou criar uma ferramenta customizada usando Python e algum sistema de assistência e de programação com inteligência artificial. E eu vou mostrar o processo de lógica e criação dessa ferramenta. Estamos vivendo uma época muito incrível nesse termo, porque a programação já está basicamente dominada pelo AI. Basta você ter uma ideia e guiar a inteligência artificial para que ela faça a ferramenta para você. Então vamos entrar numa época de super customização, onde todos os teus sonhos de pipeline que você nunca teve tempo de implementar vão estar disponíveis para você. Então vou mostrar algumas maneiras de fazer isso e vou começar apresentando o problema. Bom, então o problema aqui é o seguinte. Hoje em dia temos muitos workflows para rodar no ConfUI ou usar mesmo no Copycat, porém a gente tem um problema de resolução, certo? Você está trabalhando com plate de 4K e você vai colocar uma coisa num Copycat ou num ConfUI da vida e você coloca um frame de 4K, nem sempre ele consegue processar. Então o meu objetivo dessa ferramenta aqui é criar uma ferramenta que reduza a área de trabalho para a mínima possível, para quando você mandar para um Vitmat, para um ConfUI, etc., você tem a menor área possível e, objetivamente, você trabalhar sempre com a menor área, renderizar e trazer de volta. Eu tenho uma rota de uma área de interesse que eu tenho ali, eu tenho um canal alfa, enfim, né? E eu quero pegar a menor área possível disso aqui. Então, se eu fosse fazer isso aqui manualmente, o que eu faria? Eu pegaria aqui, né, o primeiro frame, faria um crop, né? Então eu traria meu crop aqui, manualmente, né? E eu espero aqui essa área sair da tela e está aqui, pronto. Reformatei a minha área, né? Então agora eu tenho uma área de 1600 por 308, né? Então já diminui bastante aqui o formato. Então essa seria uma primeira intuição do que eu quero fazer com a ferramenta. Eu quero reduzir o tamanho da imagem. Claro que existem maneiras mais inteligentes de fazer isso. Então, num primeiro momento, eu quero criar uma ferramenta que pegue um canal alfa ou uma roto dessas e gere para mim esse crop aqui automaticamente, para não ter que ficar fazendo isso toda vez. Até porque tem algumas rotos que não são tão óbvias, né? Ou canais alfas que não são tão óbvios qual que é a área, né? Então, por exemplo, a cabeça aqui, se eu rodar um time echo na cabeça, você consegue ver no último frame que eu coloquei em time echo aqui no modo max, com mais frames do que tem, você vê que a área é bem pequena. Então eu conseguiria fazer um crop aqui, copiar esse crop, ó, viria aqui, setaria esse crop e a gente vai ver que a cabeça fica ali o tempo todo dentro daquela área. Ó, ela está ali dentro daquela área o tempo todo. Do começo ao fim do plate. Então, veja, de 1920 por 1080 eu reduzi essa área aqui para 438 por 312, que é excelente para eu mandar para uma AI, porque é muito menor, né? Para que eu vou processar um frame inteiro se eu não preciso? Né? Então, é claro que isso aqui a gente vai fazer manualmente. Então, se eu fosse usar essa área aqui, o que eu ia fazer? Eu ia mandar para o AI, né? Aí eu ia cropar, eu ia escrever isso aqui, e depois eu tinha que voltar, né, voltar o meu plate aqui, e colocar ele no lugar. A colocação no lugar é bem simples, porque a gente só pega aqui os dois primeiros parâmetros do crop, né, e repete. E depois, quando eu colocar em cima do formato original, né, deixa eu colocar ele aqui, vou trocar a cor dele aqui, ó, só para a gente ver que está encaixando realmente de volta. Está ali a área recolocada, então a gente consegue recolocar no mesmo lugar. Então a ideia é essa, depois que eu trouxer renderizado ou renderizar meu Vitmat, enfim, eu consigo colocar num lugar e estou utilizando a menor área possível. Tá? Então eu me vejo fazendo isso muitas vezes, muitas vezes, para vários elementos da imagem. Então eu queria uma ferramenta que me fizesse esse setup. Agora, o ápice dessa ideia seria o seguinte, eu gostaria de pegar uma área pequena dessas aqui, estabilizar essa área e achar a menor área possível dela estabilizada, porque dessa maneira, em vez de eu ter, por exemplo, uma área gigantesca como esta aqui, ó, né, que seria uma área bem grande da imagem, eu poderia ter a janela estabilizada e ela ficaria
com a estabilização, tá? Então seria mais ou menos o procedimento, né, que eu vou ter que explicar lá pro AI, seria alguma coisa assim, pegar o bounding box, eu pego o bounding box da área, eu tenho um script que converte shapes para trackers, né, ele gerou 4 trackers aqui para os cantos da roto, aí eu faço uma média para encontrar o meio daquela região, e daí eu uso esse nó aqui para estabilizar uma transação, né? Então eu teria isso aqui, basicamente uma estabilização, e essa estabilização eu faria o crop, porque aí em vez de eu ter uma área gigantesca, eu tenho uma área que fica sempre parada ali, e eu teria a menor área possível, né? Já é um ganho gigantesco em termos de, né, de manipulação da imagem, porque eu fico com 230 por 46, em vez de eu ter uma imagem de, né, de 1500 por alguma coisa aqui. Seria muito legal. Então poderia ter essas opções, né? Eu posso ter uma área fixa grande, posso ter uma área que segue e estabiliza, né? E depois, claro, eu tenho que inverter tudo. Então eu teria que ter o match move, ter que colocar na posição de novo e colocar de volta no lugar, que a gente sabe que é perfeitamente possível, né? Tá ali recolocado na posição. Você fala, mas aí vai filtrar a imagem, né? Se você fizer um tracking, um crop, estabilizar, vai filtrar. A gente pode fazer aqui de uma forma inteligente, que na hora que a gente está estabilizando, a gente use números inteiros e a gente usa o modo de, né, a filtragem aqui, a gente vai usar impulse. Se a gente usar números inteiros e usar o modo impulse, né, a gente não vai filtrar a imagem. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma transação que seja em números redondos aqui, e também se a área disso aqui mudar, né, se por exemplo a área, o pôster está desse tamanho, mas em outro frame ele está maior, porque teve um zoom na câmera, alguma coisa, eu teria que usar essa área maior. Então eu tenho que, dentro de todos os frames, achar a área maior para escolher o tamanho do crop, né? E aí tem algumas outras sutilezas que eu gostaria de implementar, que é o seguinte, quando o elemento sai da tela, eu não gostaria que o crop saísse da tela, eu gostaria que ele ficasse nos limites da tela. E eu gostaria de ter um offset também, ou um adicionador aqui, caso eu tenha uma roto que seja muito pequena, mas eu queira que a área seja um pouco maior, para dar um pouco mais de contexto para o AI, eu gostaria de ter uma opção de poder somar aqui na área de crop alguns pixels, ou subtrair, né, a gente tem essa opção, para que a área seja maior ou menor, né, de repente eu posso ter uma área um pouco maior, e eu já quero que ele gere o crop, segurando os limites. Então, veja, eu já tenho um monte de ideias de coisas que eu quero fazer, já organizei a ideia, eu sei que é possível fazer, eu só quero automatizar isso, para que eu não tenha que ficar fazendo isso toda vez. Bom, então, agora que eu já tenho uma boa ideia, né, da ferramenta, dos parâmetros que eu quero, como que eu quero fazer ela, eu vou pedir para o Claude aqui, vou começar no Claude, algumas coisas que são importantes é você dizer o que você está usando, como que você quer fazer, quais os passos, né? Se você tentar fazer, às vezes, muita coisa de uma vez só, pode ser que ele se perca, então às vezes é melhor você fazer de forma incremental. Tipo assim, primeiro eu quero criar uma ferramenta que pega a área da roto e transforma em crop. Se você tentar dar muitas tarefas todas juntas, né, pode ser que a gente tenha problemas. Mas eu quero, primeiramente, eu não tentei fazer isso com o Claude ainda, eu quero testar isso aqui, e eu vou escrever meu texto então aqui, vou começar para ele. Eu quero criar uma ferramenta para o Nuke, da Foundry, Nuke 15, a ferramenta vai identificar o shape, o rotoshape que está selecionado, e vai criar um bounding box, um nó de bounding box, a partir dos boundaries, né, dos limites do shape. Vamos ver o que ele me gera aqui. É importante que essa conversa, né, ela tem todo um contexto, né? Então o contexto é o quê? Você começa a conversa dizendo que você quer criar uma ferramenta. Se você pede depois para você incrementar a ferramenta, ele continua dentro dessa mesma conversa, né? Então ele sabe que já criou aquela ferramenta, ele só vai modificar, ele não vai começar do zero. Então a primeira vez talvez demore um pouco mais para ele gerar as coisas. Eu estou usando plano grátis, não estou pagando nada. Então vamos ver o que ele me criou aqui.
ele criou verificações, se o nó está selecionado, ele criou mensagens de interface, ele criou um progress bar. Parece legal. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. E ele criou aqui no final, né, um código aqui para a gente rodar isso aqui tudo no editor de script. Então vou copiar aqui, tá? Copiei, vou voltar para o Nuke e vou entrar no modo de edição de script aqui e vou colar, né? Então eu vou colar aqui o script e vou selecionar aqui um nó. Deixa eu diminuir aqui, vou começar pelo poster. Tá? Selecionei aqui o nó. Bom, vou deixar sem selecionar, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, precisa selecionar o nó de roto. Né? Vou rodar de novo. Já gerou. Vamos ver o que ele fez aqui. Aconteceu um erro aqui, ó. Já apareceu um erro aqui, ó. Né? Ele está dizendo aqui que o objeto curve point, control point, não é interativo. O que acontece? Às vezes o Claude tem acesso à API do Nuke, ele conhece, mas às vezes ele inventa coisas, né? Se a gente não dá muitos parâmetros para ele, ele acaba inventando coisas que não existem. Então ele cometeu um erro aqui, que eu vou dizer para ele aqui que ele cometeu um erro. Então eu vou dizer, ó, ele inventou uma função que não existia, ele acabou usando alguma coisa que não existia na API, que ele inventou da cabeça dele, e vai me dar uma outra opção. Então, é claro, se você não sabe Python, né, você não sabe quais as funções que existem, enfim, né, às vezes você fica muito dependente e acaba, né, tendo que mandar várias vezes até ele achar uma opção que não dê erro. Tá? Então, aqui, ó, ele fez de novo. Vou copiar aqui, não vou nem olhar o que ele fez. Ele mudou o código. Então, agora eu vou executar de novo, já colei o código aqui. Vamos ver se vai funcionar. Agora, pelo jeito, deu sucesso. Vamos ver aqui o que aconteceu. Tá. Tudo bem. Ele criou aqui, ele achou coordenadas, porém ele não criou um nó de crop, né? Ele criou um nó no-op, né? Aquele nó que não faz nada, né? É um nó vazio que ele criou parâmetros ali. Então, legal. Parece que está funcionando. Será que isso é o crop que eu quero? Né? Vamos fazer um teste aqui só para ver se isso aqui realmente está funcionando. Ó, coloquei aqui, né? Então eu fiz o match dos parâmetros, x, y, right, top, né? E come fora, né? Então alguma coisa aconteceu aqui, ele se perdeu das coordenadas, né? Ou enfim, ele está com algum problema de shape que tem... Na verdade eu sei qual problema está acontecendo aqui, eu só quero fazer um outro teste. Né? Vamos fazer uma coisa aqui um pouco mais simples, ó. Esse é um shape que eu vou animar aqui, tá? Quero ver se ele vai funcionar. Vou fazer um shape qualquer aqui. Eu vou rodar nesse shape aqui, tá? Vamos rodar, beleza. Agora eu vou pegar esse crop aqui e vou mudar para esse outro nó aqui. Então, ó, observando aqui, esse crop que ele fez baseado nesse shape aqui, né, ficou perfeito, ó. Ele conseguiu seguir o meu shape. Então, quer dizer, ele está funcionando, né? Mas o que ele não está considerando aqui, nessa situação, é que os meus shapes eles estão vindo, por exemplo, do Mocha, do Silhouette, tá? Então, esse shape aqui não é um shape simples, porque ele é um shape que ele está dentro de um layer, né? Esse layer aqui, ou esse shape, ele tem uma matriz de transformação. Tá vendo? E ele não está considerando essa matriz de transformação extra. Né? Então esse shape simples aqui, ó, um shape simplão aqui, vai dar certo. Né? Mas nem sempre a gente vai ter um shape que é tão simples assim. O código está funcionando, e na segunda tentativa ele já conseguiu fazer alguma coisa que presta. Então agora o que eu quero que ele faça é o seguinte, em vez de ele criar um no-op, eu quero que ele crie um nó de crop mesmo, e eu quero que ele considere o atributo extra matrix, né? Ou eu quero que ele considere
as transformações de todos os layers que tem aqui para que isso, né, seja levado em conta. Então tá aqui, eu disse para ele trocar o no-op pelo crop e eu falei para ele tentar considerar os dados de transformação na matrix, no extra matrix, ou se os layers que tem acima disso, né, tem transformações, também considerar. Vamos ver o que ele consegue fazer aqui pra gente. Né? É importante também, eu disse ali que não teve erros, né? Tá funcionando, mas precisa de modificações, ou seja, ele não vai começar o código de novo por causa desse erro que estava acontecendo, ele vai só implementar. Né? Aqui no começo ele deu também instruções de como rodar, né? Isso aqui está errado, né? Ou instalar no menu também. Isso aqui está errado também. Então, o modo como ele mandou instalar aqui estava meio duvidoso, tá? Mas depois a gente pode pedir para arrumar isso. Isso não é a minha preocupação principal. Eu acho que o principal é conseguir rodar. Então, isso aqui com certeza vai exigir muito mais do código. Vamos ver se vai funcionar, porque às vezes ele inventa umas coisas. Bom, vamos ver. Vou copiar aqui. Então, colei o código aqui. Vou deletar o que não me interessa. Então, vou pegar o pôster ali que tem um transform e vou rodar. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Criou um crop. Aqui dá pra ver já que viajou, né? Ele tá criando um crop tão gigantesco aqui que não faz sentido. Eu vou rodar o nó simples, vamos ver se vai dar certo. É bem provável que vai dar certo. O nó simples está funcionando. Então, o que me leva à conclusão que esse cálculo novo de matrix que ele colocou ali está errado. Eu vou dizer para ele o seguinte: o nó de crop está ok, os cálculos da matrix ali estão completamente fora. Vou insistir para que ele use a API do Nuke para os cálculos de matrizes. Porque ele está usando aqui cálculos de matrizes genéricos. Ele está pegando aqui matriz de 3x3, quando a matriz do Nuke é 4x4. Se eu olhar aqui dentro do nó, você vai ver que é uma matriz de 4x4, não é uma matriz 3x3, ou seja, ele inventou coisas, forçando ele a usar a API do próprio Nuke para fazer certas coisas, né? A chance de dar certo é muito maior, porque ele sempre vai concordar com você, ele quer te deixar feliz. Muito bem, mais uma interação aqui, vou copiar o código, vou voltar lá para o Nuke, nesse nó que tem, olha lá, Nuke Math, tentou inventar alguma coisa. Tá. Vou dar o erro aqui para ele, que ele está viajando, porque esse Nuke Math acho que não existe. Mas vou deixar ele fazer mais uma tentativa. O que acontece assim, se você fica tentando e ele fica inventando coisas, né, chega uma hora que é melhor você dar um caminho para ele. Né? Como que você vai dar esse caminho? Você vai pegar o link da API, ou um PDF com a documentação, você vai colocar aqui no chat e vai falar, use isso para fazer. Ou você pode pegar um script que você sabe que já está funcionando e que faz isso e falar para ele, use essas funções desse script que fazem isso, tá? Para corrigir isso. Claro que é importante a gente saber o que está acontecendo, então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu estou achando que não vai funcionar, que ele já está dando uma viajada aqui, porque eu conheço um pouco de Python e um pouco do Nuke, né? Então, vou copiar o código aqui e vou colar. Vamos ver. Ok. Vamos ver o resultado. Ok, valores razoáveis. Vou colocar o crop aqui no meu plate. Olha lá. Vou comparar com o shape, né? Alguma coisa funcionou. Então, parece que funcionou, mas os valores aqui estão estranhos. Ele está, tipo, flipado, ele está para baixo, né? Só que, tipo assim, agora eu tenho que tentar fazer identificar assim, pô, parece que ele está de ponta cabeça, tem alguma coisa errada. Será que se a gente inverter alguns
Será que o cálculo realmente foi correto? Agora a gente está numa situação bem difícil, porque é um problema de cálculo de matrizes, ele não está sabendo como calcular a projeção dos pontos. Vou dizer para ele aqui que o bounding box está fora da imagem, está maior e talvez ponto cabeça, alguma coisa do gênero. Vamos ver se ele consegue identificar aqui o que está rolando. Né? Se, por exemplo, eu poderia parar aqui e falar assim, ó, só vou usar shapes sem tracking. Não vai dar certo, né? Mas é um problema. E ele está fazendo códigos super complexos, né? Super complexos. Mas sem um guidance, né? Sem um direcionamento aqui, às vezes a gente não vai conseguir fazer exatamente o que quer. Então, deixa eu fechar todas essas janelas aqui. Então, vou copiar o código aqui novo. Vamos ver. Ok. Ele está fazendo um diagnóstico aqui. Então, ó, agora ele tá fazendo um diagnóstico para a gente devolver os valores para ele aqui. Então, o que eu quero aqui é isso aqui. Ó. Eu vou copiar isso aqui. Ele está tentando identificar o que aconteceu e o que acontece quando ele passa os pontos dentro daquela função. Então, olha só, a partir de uma intuição, né? A partir da minha intuição aqui, que eu falei, tá de ponta cabeça, ou tá fora do frame, tá maior, ele precisou ajustar os cálculos, ele pediu para você rodar um script que não era o script principal, tá dando as orientações para ele do que ele precisa para arrumar o script. Ele é bem espertinho nesse ponto. Quando precisa, às vezes você dá exemplos específicos, fala, ó, esse ponto está aqui, tem que estar em tal pixel. Isso ajuda ele a fazer a calcular as coisas da forma que é precisa. Muito bem. Então, vou copiar aqui. Parece que agora vai. Vamos ver. Ok. Quase, hein? Agora o que está acontecendo aqui é que eu já estou chegando no meu 90% aqui da minha usagem gratuita. Né? Ou seja, se eu quiser continuar trabalhando, eu vou chegar num limite aqui e ele não vai deixar eu usar, né? Porque eu estou no plano grátis. Tá? Então, vou dar a última orientada nele aqui e falar, ó, canto inferior esquerdo está na posição correta. Mas a caixa mesmo aqui tá tipo 1, 2, 3, 4, 5. Parece que tá 6 vezes maior do que ele precisa. 2, 3, 4. Então, acho que tem alguma coisa aí que ele falta ajustar. Então, eu vou dizer isso para ele. Que o canto inferior esquerdo tá perfeito, mas o bounding box está 5 a 6 vezes maior do que deveria ser. Ó, agora ele já chegou aqui num limite. Cheguei no meu limite aqui de mensagens do dia. Vou tentar essa última aqui. Vamos ver o que aconteceu. A gente chegou aqui num momento de sorte muito grande, porque na última mensagem grátis ele conseguiu fazer. Então, ó, o pôster está feito, né? E agora vou testar na cabeça aqui. Então, vamos ver. Cabeça também está funcionando. Então, assim, né? O que aconteceu? Quando se tenta coisas mais simples, mais genéricas, né? Um shape sem transformação, funcionou bem. Inclusive ele fez uma função aqui que se você tiver dois shapes na mesma roto que eu vi ali, deixa eu copiar e colar aqui. Parece que ele escolhe, né? Então, ó, se eu pegar esse aqui que tem dois agora e rodar o script, ele vai pedir qual shape você quer selecionar, né? Claro que você pode querer rodar os dois, isso daí seria um outro pedido, né, para o script. Mas a gente já tem um script funcional, então eu quero rodar, eu não sei qual que é qual aqui, porque eu não pus nome, então eu vou rodar. Né? Escolhi o shape, ele funcionou, rodou, né? Fez o que eu queria. Então a gente já chegou aqui num ponto em que ele já está criando um bounding box da forma correta, com as transformações corretas. Vamos fazer um último teste aqui. Ó. Eu quero aplicar no layer principal uma escala. Tá? Ele vai sair, obviamente vai sair da posição, eu quero ver se está tudo funcionando no script. Deixa eu limpar isso aqui. Ó, ele tirou lá
Ó, então eu identifiquei outro problema. No layer principal ele não está considerando as transformações aqui. Ele está considerando só as transformações do shape e do layer, né? Então tem algumas coisas para arrumar. Mas enfim, já está funcionando. Acho que se a gente continuar pedindo coisas aqui, com certeza agora que a gente tem o cálculo, né? Você tem o cálculo aqui da transformação funcionando, vai dar certo. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou salvar esse script, né? Fazer um download. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou no ChatGPT. Beleza, eu vim aqui, né, pro ChatGPT, coloquei a minha ferramenta e falei que eu quero fazer novas funcionalidades, baseado no que já tem aqui. Baseado no crop node que está sendo criado, eu quero 3 opções para o usuário. Um crop regular, que é como ele está fazendo agora, baseado no shape. 2, um crop estático, que vai encontrar a área máxima da animação desse crop viajando pelo frame. E 3, um crop estabilizado. Ele vai encontrar o centro do crop do bounding box, vai criar um tracker node que vai estabilizar a imagem pelo centro e o valor do crop vai ser o valor do maior crop possível dentro da animação de cada frame individualmente, ou seja, quando o crop está estabilizado, a gente fez o teste aqui, lembra? Quando a gente estabiliza aqui e cropa, a gente vai encontrar no frame qual é o maior frame que a gente tem em tamanho de crop e vai usar aquele tamanho de frame, ou seja, aquele maior tamanho de frame vai ficar estabilizado todo momento, então a gente vai ter sempre aquele tamanho, que é o tamanho máximo que a gente precisa para segurar essa imagem. Eu também falei que eu quero adicionar uma opção para colocar um offset geral em cima de tudo, que vai aumentar ou diminuir a área de trabalho, de acordo com o input do usuário, e esse valor nunca deve sair das bordas da imagem, limitando ao tamanho da imagem para que ele não crie valores para fora da imagem. E tem uma coisa que eu quero aqui também, é que ele não gere valores com casas decimais. Então eu vou dizer isso aqui para ele. Tome cuidado para que todos os valores dos nós de crop gerados sejam valores inteiros e não valores com casa decimal. Bom, eu dei um monte de tarefa aqui para ele fazer, né? Então talvez sejam muitas tarefas. Vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo ou não, porque eu dei várias tarefas, né? Ele já pegou aqui o que é para ser feito, entendeu todas as tarefas, né? Vai ter offset handling, ele vai fazer um clamping no integer, vai criar um tracker. Então ele está adicionando aqui. Agora que o script já está criado, ele não vai mexer onde não precisa, né? Então ele vai só adicionar opções para as partes específicas, né? E nisso daí é muito simples você alterar scripts. Eu não sei quanto que o ChatGPT conhece do Nuke, porque eu não uso muito ele, eu prefiro usar o Claude, mas tem aquela coisa, se um não está funcionando, a gente pode passar para o outro. Né? A gente tem o Gemini da Google, a gente tem o ChatGPT, tem vários. Não preciso pagar. Eu estou no plano Plus aqui porque eu usei esses dias para gerar algumas imagens nele. Talvez a parte de criar um tracking estabilizado seja um problema, porque o nó de tracking do Nuke é um nó um pouco mais complexo. Vou baixar aqui o script, colar ele aqui e vou rodar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui é o da cabeça do ciclista. Então tá aqui, crop type, modo estático. Então modo estático, vamos testar. Crop offset em pixels. Então, por enquanto eu não quero offset, vou testar aqui 0. Então vamos ver. O crop estático vai ter a cabeça o tempo todo. Deu certo. Vou rodar na bike, ok. Aí eu quero rodar um crop estático e aqui um offset. Tá. Vamos ver como é que ficou. Se a bicicleta está dentro ali o tempo todo. Perfeito. Né? Perfeito. Vou rodar o mesmo agora na bike. Agora eu quero um crop estabilizado. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Offset. Ó, ele criou um nó de tracking, mas não conseguiu criar aqui, né, o tracker efetivamente. Então, assim, a gente precisa criar um nó de tracker? Não precisa, a gente pode usar um nó de transformação. Talvez seja até mais simples do que criar um tracker.
Porque o Node Tracker é super complexo para você criar um tracker aqui. Eu sei porque eu já fiz scripts que criam trackers. Então talvez a gente possa mudar essa estratégia. A gente pode criar um Node Transform, né? Porque o tracking é um transform. Se for olhar aqui, quando a gente faz estabilização, okay, é só uma transformação animada, né? Agora aqui eu pedi para ele pegar o maior valor, né? O maior valor para usar com a estabilização, ele pegou justamente o primeiro frame, que é o maior. Depois ela vai diminuindo, né? Então, talvez eu mudar a estratégia aqui do tracking. Uma coisa que eu não estou gostando é isso de ter que ficar escolhendo assim, tipo, 3 coisas, assim, tipo assim, tem que escolher o shape, daí tem que escolher a opção, né? Vou fazer um crop estático aqui, e agora eu vou colocar um offset, vamos ver se o offset está funcionando. 50. Coloquei um offset de 50, para a gente comparar com, ó, já está maior do que o próprio shape ali, né? Ó, já fez um shape maior. Tá? Eu vou pegar um shape desses aqui e vou colocar saindo aqui, ó. Quero que ele saia da tela, porque eu quero ver se o crop vai sair da tela também. Eu estou testando aqui tudo que ele fez. O offset parece que está funcionando. Então agora eu vou fazer a cabeça. Vou fazer um crop regular. E vou colocar um offset aqui do crop regular. Vamos ver se deu certo. Ou seja, como eu fiz várias coisas, eu tenho que testar várias coisas. Então agora eu coloquei um crop na cabeça de 50. Ó, comparando com esse aqui é o poster. Veja que o shape ele sai da tela, mas o crop não está saindo, então está funcionando, né? Então o que eu queria aqui está tudo funcionando, menos a estabilização. Então eu achei que está funcionando legal. Quando o shape sai da tela, ele está mantendo aqui dentro da tela, e os valores dá para ver aqui, ó, que os valores gerados estão todos com valores integrais, né? Ou seja, não tem um valor quebrado, 0.5, 0.2, nada, porque também isso é o ideal para a gente cropar os pixels sem ter valores decimais, subpixel. Uma coisa que eu quero mudar agora aqui é o seguinte, toda vez ele está me perguntando várias coisas na sequência, qual que é o offset, qual que é isso aqui, eu quero que apareça a ferramenta e a ferramenta venha com todas as opções já prontas para o usuário. Não fique essa sequência de ok, 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 eu quero que seja uma coisa simples para o usuário escolher, né? E em vez de criar um tracker, eu vou falar para ele criar um transform, que vai ficar muito mais simples e vai funcionar igual. Então tá aqui as novas instruções. Vamos apresentar ao usuário um diálogo simples, só um, em vez dessa sequência de diálogos para cada opção. Em vez de criar um node tracker, a gente vai criar um node transform com os dados de estabilização. Vamos ver o que vai sair aqui. Eu acho legal você ver o que ele faz, o que ele está pensando, é muito legal. Ele discute com ele mesmo as coisas, quais os comandos, depois ele vai e volta. Então quando você clica aqui, você consegue ver todas a linha de pensamento. Tem alguma coisa errada, porque eu baixo o script, mas ele não está atualizado com essas modificações. Vou mandar ele pensar de novo. Alguma comida de bola aí. Vamos ver, parece que agora foi. Vamos testar. Aí sim, né? Um novo painel. Eu escolho o layer se precisar. Então eu vou pegar a bike, qual que é o modo, eu quero modo estabilizado e vou criar. Então, vamos ver. Ele fez um nó de estabilização e fez um crop. Vou colocar isso aqui na imagem para ver se funcionou bem, né? Vou colocar ele aqui. Olha lá, estabilizado, que beleza. Funcionou bem, hein? Então, está funcionando, que eu usaria o reformat, né? Então, ficaria reformatado, ó. Começa no maior tamanho, vai para o final, vou rodar isso aqui no poster. Né? O poster, cadê? O poster está aqui. Vamos rodar aqui. Então, aqui ele está pegando aquele shape, vou rodar um crop estabilizado,
Vou colocar um offset agora, vou testar um offset de 50. Vou ligar na imagem. Então está aqui a estabilização, está funcionando. O crop está funcionando. Olha lá que maravilha. Né? Claro que tem um momento aqui que ele começa a sair da tela, né? Então a gente tem aqui um problema, né? Deixa eu tirar o reformat aqui. Que aí ele começa a sair da tela e, né, sai. Então ele continua existindo, mas está funcionando bem. Era exatamente isso que eu queria, né? O crop aqui, o offset, ele chegou próximo da borda, mas não saiu. Eu vou fazer um offset maior agora, só para testar se ele vai sair. Tá? Então vou colocar um offset de 100 pixels no crop estabilizado. Vamos ver aqui. Olha lá. Né, ele está mantendo ali no topo da imagem, não saiu da tela. Funcionou bem legal. Então, era isso que eu queria, está funcionando. Então, aqui, né, já tem essa estabilização. Então, se eu trouxer isso aqui de volta e inverter, vai dar certo. Né? Vamos colocar isso aqui de volta em cima do original, só para testar nossa teoria. Perfeito. Né? Então, não preciso de um Node Tracker para fazer isso. Posso usar um Node Estabilização. Então, agora aqui o que eu quero é, para finalizar só, né, a ferramenta, ele tem que ligar no layer de crop o reformat e setar a volta. Né? Então, a volta para o estabilizado é o mesmo nosso aqui com o invertido ligado, e para os outros dois é o mesmo nó, é o mesmo parâmetro do crop. Né? Seria eu pegar o crop aqui e usar o XY para fazer ele funcionar. Então, vou pedir para ele fazer isso. Vamos lá, para finalizar a ferramenta. Muito bem, então aqui estão as novas orientações. Às vezes demora mais para escrever as orientações do que, né, ele gerar o código. Então, estou dizendo que tudo está funcionando e quero que atualize o código com as seguintes mudanças. Todos os crops gerados têm que estar com o reformat knob ligado. Quando se fala knob é qualquer um desses elementos aqui do nó. Então, quando você fala knob, é uma coisa mais específica de programação, ele vai saber o que fazer. E tem que tomar cuidado, porque nem sempre o nome do knob é o mesmo do que está escrito aqui. Então, por exemplo, se eu quero que ligue o invert, eu olho o nome aqui, ó, parado, ele chama invert matrix. O nome da função realmente ali que ele vai ter que usar. Porque se eu disser invert, nem sempre ele vai saber que é invert matrix. Então, para ter certeza, eu estou dizendo que o invert matrix knob vai ter que estar ligado no node, né, no node matchMove que eu quero que ele gere para mim. Então eu disse para ele gerar uma cópia da estabilização, inverter e colocar matchMove no label do node, e todos os nós de transformação vão estar com o filtro setado para impulse. Quero testar isso daqui. Então acho que você pode tentar fazer tudo isso de uma vez só? Você pode. Se você escrever uma especificação bem longa, né, com todas essas ideias, né, até funciona, mas eu acho que se você for fazendo de forma incremental é mais simples, porque ele vai só adaptando o código que já existe. Vamos lá, vou rodar o código. Tem que selecionar o nó, senão não funciona. Então, eu quero um nó estabilizado, porque eu quero testar a estabilização matchMove, se ele está gerando. Vou criar aqui. Beleza. Então, eu falei para ele estabilizar. Tá, esse aqui fica um pouco confuso, né? O que é o que aqui, mas esse é a estabilização. Esse aqui é o matchMove, com o mesmo valor, só invertido. Perfeito. O filtro está em pulse. E o boundbox está setado para reformat agora. Né? Eu pedi para ele ligar o reformat. Então, quando a gente olhar isso aqui, ele cropou, fez ali. Aí eu faço matchMove de novo. E se eu colocar isso aqui em cima, né,
do original, com uma cor, ele tem que entrar na mesma posição. Eu estava avaliando aqui, antes eu não estava usando o reformat, então faltou uma pequena astúcia aqui para colocar ele de volta no lugar, porque quando você tira ele para o novo formato, para a estabilização funcionar, eu tenho que colocar ele em cima do formato original na posição inicial, no primeiro frame, com o mesmo valor do crop. Então se eu tenho, tá aqui, então eu tenho que criar um constant, colocar isso aqui em cima, né, colocar ele na posição, e daí usar o match move, que é o mesmo que isso aqui, só que invertido, para ele entrar ali de volta. Então eu preciso adicionar isso no meu setup, porque eu não estava considerando isso, né? Mas está funcionando, só faltou alguns nós aqui, né? Então eu preciso descrever esses nós aqui para que ele acabe funcionando. Então eu vou fazer essa descrição e pedir uma atualização. Mas está tudo funcionando, só faltou esse pequeno detalhe aí operacional que eu não tinha me atentado porque eu não estava ligando o reformat na hora que estava fazendo lá. Muito bem, então estou falando para adicionar algumas opções aqui no crop estabilizado, né? Logo depois do node crop, eu vou adicionar um transform com as mesmas coordenadas do node crop, xy, vou criar um constant preto e vou criar um node merge. No input A vou colocar esse transform que eu acabei de criar, e no input B o constant, e depois vou conectar a saída desse merge no input do match move transform que eu tinha criado antes, né? Ou seja, é todo esse setup aqui. Cria um transform com XY do bounding box, cria um merge, cria um constant, conecta os dois e depois cria esse outro aqui. Vamos ver se vai dar certo, porque, né, eu estou falando de coisas que aconteceram já, por exemplo, é um transform que eu chamo de match move, né, que foi criado antes. Ele tem um contexto da conversa, então eu acho que ele vai conseguir fazer. Já deu para ver, pelo que ele falou aqui, ele já entendeu, né? Ele colocou nas coisas na ordem correta. Então agora ele vai gerar a versão aqui pra gente. Então vamos testar aqui. Vou criar uma cópia desse nó aqui. Vou rodar. Então eu quero um crop estabilizado do layer square. Vou criar. Então essa mensagem aqui eu acho meio besteira, não precisa, né? Mas vamos ver se deu certo. Então ele criou um crop com as mesmas informações, deu certo, criou meu merge. A ordem do merge aqui eu falei errado, tá? E depois ele colocou a estabilização. Meu merge está errado, né? O A tem que ser o transform e o B tem que ser o coisa. Mas vamos ver se funcionou aqui. Depois você pode pedir para inverter, né? Tá lá na posição certinha, né? Vou colocar aqui uma cor só para a gente identificar. Colocar a cor aqui e colocar isso em cima do original. Tá aqui. Então tá funcionando, né? Tem um merge que está invertido porque eu falei errado. Não, eu falei para o transform node ser no input A, no input B ser o constant. Mas mesmo assim ele veio errado. Tudo bem. Isso aqui no código é uma linha de código que eu tenho que trocar depois. Pode ser mais simples até eu editar do que eu mandar ali para ele. Então deixa eu achar aqui o node merge. Ó. Ele inverteu aqui, né? Então eu vou trocar a ordem aqui, ó. Só para que era 0 virou 1, que era 1 virou 0. Vamos testar aqui para ver se vai dar certo. Olha lá, já está certo. Né? Ele fez confusão ali no 0 e 1. Tá tudo certinho. Né? Agora tem pequenas questões. O layout, eu não gostei do layout. Queria que o layout fosse assim, fosse assado. Né? Enfim, eu gostaria de selecionar mais de um shape do que apenas um shape. E aí isso vai incrementando a ferramenta. Mas dá para ver que a questão de criar nós, de seguir as suas orientações, está muito fácil. Tem certas coisas que ele precisa de uma certa orientação, tipo a parte
do Node Rotopaint, a parte de criar um tracker, por exemplo, talvez precise você dar um exemplo para ele, pegar um script que cria trackers, que você já tenha. Se você der exemplos, ele consegue usar, fala assim, usa esse script com inspiração, e aí ele vai te levar. Mas eu acho que a gente está numa era agora de customização extrema. Tem certas coisas aqui que ele cria que você nem sabe, tipo, ele criou um menu, mas né, ainda não está funcionando direito. Ah, eu não quero a mensagem final, então pode tirar a mensagem. Ele cria um monte de coisas a mais aqui, que não precisam necessariamente. E aí, se você souber um pouco de Python, com certeza te ajuda. Você vê que no começo aqui do script ele coloca vários comentários. Né? Esses comentários é mais para ele orientar depois no futuro, caso eu pegue esse script e leve para outro, por exemplo, já está tudo descrito aqui. Né? As partes que ele teve dificuldade, da matriz e tal, ele escreveu aqui porque né, são informações importantes para ele. Então ele já tem essa astúcia de colocar coisas ali né, no começo do código, que é muito legal. Então tá aqui. Bom, eu levei o quê? 2 horas para criar essa ferramenta, e com certeza é uma ferramenta que com o passar do tempo vale muito a pena o tempo que eu gastei investindo para criar ela, para eu usá-la aqui nos meus trabalhos. E com certeza se eu fosse fazer isso aqui do zero, somente sozinho, ia levar aí, sei lá, 5 vezes mais, não sei. Né? Ia levar muito mais tempo. Ia levar pelo menos o dobro do tempo, no mínimo. Então acho que é muito legal e dá para ver que fez uma coisa bem elaborada. Então acho que assim, é essa mistura. Né? Você tem que conhecer o software, você tem que conhecer os nós que você está criando, você tem que idealizar o que você quer, e se você souber explicar bem para ele e levar os erros, trazer né, essas coisas, como enfrentar esses erros, dar dicas, rodar os diagnósticos que ele te pede para ele conseguir resolver alguns problemas que não estão dando certo, e sem gastar, estou usando os planos grátis, porque você pula de um para o outro e continua o trabalho. Né? Claro que se você pagar, você vai ter acesso aos modelos mais novos, melhores e tal. Com certeza isso vai ajudar. Então é isso. Um abraço, espero que tenha gostado e até a próxima.